E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Raízen. A gente vai entender quem é a Raízen, qual a linha de negócios que ela atua, dar uma olhada pelos indicadores fundamentalistas da empresa para a gente ver se ela está cara, barata ou em um preço justo. E depois de tudo isso, você vai conseguir ver se talvez faz sentido você se aprofundar nos estudos sobre as ações da Raízen e cogitar colocar ou não ela em sua carteira de investimentos com base em sua individualidade como investidor. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera para o canal poder crescer. E lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! A Raízen é uma empresa integrada de energia. Produzimos e comercializamos etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Ela surgiu em 2011. Ela foi fundada através de uma joint venture entre o grupo Shell e a Cosan. O grupo Shell, muito provavelmente você já conhece ou até mesmo já abasteceu em algum posto Shell, uma rede global. E a Cosan, ela é uma holding, uma empresa que investe em outras empresas. Então, como que surgiu a Raízen? A Shell e a Cosan olhou uma para outra e falou assim: vamos juntar nosso capital e nossas vantagens competitivas e montar uma empresa. E foi assim que surgiu a Raízen. E só após 10 anos depois de sua abertura, que em 2021, que a Raízen fez o IPO na Bolsa de Valores, ou seja, ela permitiu que investidores pudessem investir nas ações da Raízen. Aqui na linha de negócios dela, a gente vai fazer uma passada rápida, tá? Porque ela é muito ampla, é muito complexo até da gente aprofundar. Bom, mas a gente consegue pensar o seguinte, ela é uma empresa de energia que tem aquela questão de cana-de-açúcar, então com cana-de-açúcar você faz principalmente etanol e açúcar, que é o que a gente consegue ver aqui na linha de renováveis, o etanol e o açúcar aqui, contexto de venda interna e mercado externo para exportação. O que eu acho bastante atrativo da Raízen é essa parte aqui do etanol de segunda geração, que é uma tecnologia que eles desenvolveram, onde através do processo do etanol de primeira geração, eles utilizam ali de alguns insumos, alguns bagaços, algumas coisas, alguns resíduos que ficam desse processo e potencializam essa produção e geram esse etanol de segunda geração, ou seja, você consegue ter uma potencialização de produção de etanol sem que você tenha a necessidade de ter mais um hectare de produção ali de plantio para gerar mais etanol. Então isso daqui é bem interessante. Outra parte que eu acho interessante aqui é nessa parte de proximidade. Muito provavelmente esse Shell Select você já viu. Em quase todos os postos Shell acaba tendo uma conveniência da Shell Select. Agora, essa OXXO aqui, principalmente quem mora em Campinas que conhece, porque eles fizeram um teste de conveniências, é praticamente uma conveniência de bairro, então tem de tudo e tem em todos os lugares. E eles fizeram esse teste praticamente aqui em Campinas. Então, assim, é bem atrativo. Eu acredito que seja 24 horas, porque eu já vi aberto em horários bem, assim, esticados. E ela tem de tudo dentro da conveniência e tem em todos os lugares. E pelo que eu estava vendo nos próprios relatórios que eles conversam com o mercado, foi um teste que foi bem positivo e eles estão expandindo para outros estados do país. Vamos dar uma passada aqui naquele primeiro ponto que eu falei para vocês, que é bem interessante, que é o etanol de segunda geração. A Raízen é a única empresa no mundo a produzir esse biocombustível em escala comercial a partir do reaproveitamento de subprodutos do processo produtivo, que entra naquela linha que eu falei com vocês, de você usar aquelas partes residuais desse processo de primeira geração e conseguir potencializar a produção. O E2G se diferencia por utilizar o bagaço proveniente da produção do açúcar e etanol, do 1G, para a produção de mais etanol, que é que nem eu falei para vocês, ele pega aquele processo ali que já foi gerado, potencializa e gera um etanol de segunda geração. Esse reaproveitamento proporciona um aumento de até 50% na produção, sem aumento de uma área plantada. Olha que magnífico isso daqui, você sem precisar ter um hectare a mais, você consegue aumentar essa produtividade de etanol. E o outro ponto que é interessante é esse daqui, ó. Esse biocombustível avançado apresenta um índice de 30% menor de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, na questão de sustentabilidade, naquela questão ambiental, o etanol de segunda geração ainda ele é bem benéfico. E para você que pensa que o etanol só vai apenas para o combustível, a gente consegue ver aqui que ele vem para combustível, indústria farmacêutica, indústria química, cosméticos, bebidas alcoólicas e para exportação. Você pode falar assim, pô, careca, beleza, até agora tá tudo bonitinho, a empresa parece ser bacana e tudo mais, mas e aí, não tem aquele negócio que os carros elétricos iam dominar o mundo e não ia ter mais carro usando combustível? Como que fica essa situação?
Bom, o primeiro ponto é lembra lá no comecinho que a gente tem a Cosan e tem a Shell? Pois é, a Shell é uma rede global, ela não tá aqui só no Brasil não. Então ela tá na Europa, ela tá nos Estados Unidos, então, ou seja, ela está em países onde já começou essa transição para o carro híbrido ou para o carro a energia elétrica já há um tempo maior. Ela já tem um conhecimento de mercado que ela já absorveu durante esse processo e ela consegue passar para a Raízen. E eu já vi alguns rumores por aí que talvez aqui no Brasil seja muito difícil de você implementar 100% de carros elétricos, ou seja, para que eles conseguissem transformar esse processo em um processo mais sustentável ambientalmente, eles tinham uma linha de uma ideia de negócios onde eles iriam utilizar do carro híbrido de um carro movido a energia elétrica e etanol, ou seja, a Raízen também se beneficiaria nesse processo. Vamos dar uma olhada aqui no Status Invest, um pouco sobre os indicadores da Raízen. Para quem não conhece, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento, dar uma olhada em como que a empresa performou ao longo do tempo. O código da empresa, para quem não conhece, é RAIZ4, as mínimas de 3,98, máxima de 7,27 e preço atual de 4,19. Uma desvalorização nos últimos 12 meses de 39,36%. A Raízen entra num contexto assim, como ela fez a IPO recentemente, como ela abriu o capital na Bolsa de Valores recentemente, geralmente eu não gosto muito de investir. Por quê? Porque você não tem aquele histórico de resultados para poder estar acompanhando. Porém, para a Raízen eu abri uma exceção, ela faz parte da minha carteira de investimentos, do meu portfólio. Inclusive, se você olhar alguns vídeos aqui para trás que a gente andou postando, eu fiz um aporte nela, aumentando também um pouco da minha posição. Apesar de ela não ter esse histórico de resultados, eu gosto bastante dessa junção desses controladores fortes do grupo Cosan e do grupo Shell, dessa linha de negócios que ela atua e dessas projeções para o futuro que ela faz. Então foi por isso que eu abri uma exceção e acabei investindo nela, apesar de ela não ter esse histórico passado. E um outro ponto também que é um pouco complexo é o seguinte: ela pegou um pouco de um cenário favorável, porque as commodities em alta e o dólar em alta. Então isso pode ter inflado os resultados dela, tornando um resultado não recorrente ao longo do tempo. Então a gente tem também esse contexto de tentar entender como que ela vai performar ao longo dos próximos anos. E como a gente pôde ver, desde quando ela abriu o IPO, ela infelizmente não performou muito bem. Ela abriu o IPO, ela abriu aqui suas ações para os investidores investir em agosto de 2021 a um preço de R$ 7,10 e infelizmente chegou a bater R$ 3,98, agora está aqui na casa dos R$ 4. Quando a gente olha aqui na parte de dividend yield, é um dividend yield reduzido e ainda a gente entra naquele contexto do seguinte: será que talvez esses resultados foram inflados por conta de commodity e dólar em alta? Mas ainda assim, trabalhando com o resultado que ela apresentou, seria um dividend yield reduzido, mas eu prefiro entrar naquela linha de ideia do seguinte: a empresa ela ainda está com projetos em desenvolvimento, ela está direcionando capital para novas plantas de etanol de segunda geração, então você ainda tem um capital sendo direcionado para melhorar e potencializar essa operação e não necessariamente dar dinheiro para o investidor no curto prazo. Porém, ao longo do tempo, conforme essas novas plantas forem gerando resultados, a gente conseguiria ter um resultado ainda maior, o que potencializaria o seu dividendo, porém no médio ou longo prazo. Então, essa é uma métrica reduzida, porém eu olharia com esse olhar. Quando a gente olha aqui a parte do preço-lucro, ele está na casa de 15 anos, ou seja, se a empresa mantivesse essa lucratividade ao longo do tempo e distribuísse a totalidade desses lucros em 15 anos, você teria o seu investimento sendo retornado. Essa daqui é uma métrica um pouco mais esticada, mas assim, para o porte da Raízen, ela não seria uma métrica tão ruim, tá? Principalmente quando a gente pensa naquela questão do seguinte: se ela ainda tem plantas sendo desenvolvidas e essas plantas elas vão gerar um resultado. Esse resultado ele pode potencializar tanto as receitas quanto os lucros, e quando você potencializa os lucros, você também iria reduzir esse indicador. Então, esse PL de 15 anos não necessariamente se mantém assim. Se os resultados melhorarem ao longo do tempo, margem, lucratividade, esse preço-lucro tenderia a cair. Isso para quem investir nesses valores. E isso não quer dizer que a ação, não é porque ela caiu de 7
para 4, isso não quer dizer que ela não possa cair de 4 para 2, mas você como investidor tem que olhar e ver se faz sentido investir nela nesses preços com base nesses indicadores e com base nessas premissas para o futuro. Quando a gente olha na parte aqui do endividamento dela, a empresa ela não tem um endividamento alto, a gente está aqui com uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 1,20. A dívida líquida seria a dívida bruta menos as disponibilidades ali em caixa e o EBITDA é uma estimativa de geração de caixa que a empresa teria com a sua operação. Então, em um ano, praticamente, a empresa conseguiria pagar essa dívida. Não é uma dívida muito alta. Aqui na questão de liquidez corrente, para cada R$ 1 de dívida que a empresa tem, ela tem em seu balanço R$ 1,16 de ativos. Isso daqui não necessariamente é dinheiro ali com uma liquidez fácil, mas tecnicamente ela teria ativos o suficiente para pagar suas dívidas, o que traz também uma certa tranquilidade para o investidor. Uma parte que é um pouco ruim dessa linha de negócios aqui é a margem líquida de 1,30. Isso daqui você poderia olhar como positivo ou como negativo. Por quê? Porque é uma margem reduzida, então você precisa fazer um controle de custos muito bom. Qualquer coisa que mude aqui nesse processo poderia impactar seu resultado, então você tem que ter um controle de custos ali bem alinhadinho. Mas olhando sobre uma ótica positiva, é o seguinte, ela é uma empresa robusta, que ela vai aumentar a escala, ela vai aumentar a produtividade, então assim, tecnicamente, ela poderia aumentar essas margens aqui. Então, se ela já pulasse essa margem de 1,30 para 2,60, você já teria um ganho de 100% de margem, o que também impactaria diretamente no dividendo, ou para ser distribuído, ou para ser reinvestido em novas operações. Só para vocês terem uma noção do tanto que a empresa gera aqui, a receita líquida dela de 2021 foi de 191 bilhões de reais, ou seja, ela é uma empresa que ela é bem grande no quesito de linha de receita. Essa daqui é uma notícia que saiu no próprio site da Raízen, eu baixei aqui em PDF para a gente conseguir estar vendo. Raízen reforça investimentos em renováveis e anuncia a construção de 2 plantas de etanol de segunda geração, que é o E2G que a gente estava conversando lá. Então a gente consegue ver o seguinte aqui, ó, a construção da 3ª e 4ª planta de E2G. Com previsão de início das operações em 2024, a Raízen se consolidará como o único produtor mundial a operar 4 plantas de etanol celulósico em escala industrial. Aí aqui a gente fala de novo, né, que o E2G é produzido a partir de uma tecnologia proprietária da companhia que utiliza insumo de bagaço de cana-de-açúcar, biomassa que é extraída do processamento da cana e produção de etanol de primeira geração e açúcar. E que ele tem aquele potencial de elevar em cerca de 50% a capacidade de produção de etanol sem a necessidade de adicionar 1 hectare de terra e produzindo cada vez mais litros por tonelada de cana. Aí aqui ele fala de novo que o E2G é um produto-chave na transição energética, e ele serve para outras coisas, como por exemplo matéria-prima para a produção de plástico verde, versões mais limpas para combustíveis de aviação e marítimo, e que reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 86%. Aí você pode falar, pô, mas careca, por que você está mostrando esse negócio aí tudo? Por causa disso daqui, ó. A Raízen opera atualmente uma planta de E2G. As 4 plantas que deverão estar operacionais entre 2023 e 2024 terão uma capacidade total de aproximadamente 280 milhões de metros cúbicos por ano, dos quais 80% da capacidade das plantas já foram comercializadas em contratos de longo prazo. Ou seja, por que isso daqui é interessante? Entra naquela linha do seguinte: a gente tem o investimento sendo direcionado, porém a gente ainda não tem essa receita entrando da operação. Então, em 2023 e 2024, nós teríamos já essas operações em andamento e, tecnicamente, teríamos já essa receita sendo proveniente dessas linhas de investimentos que foram feitas agora no presente e elas já gerariam resultado. E a principal parte é de que 80% da capacidade já está comercializada em contratos de longo prazo, ou seja, você já tem uma previsibilidade de venda dessa produção. Então, isso aqui traz uma certa tranquilidade maior para o investidor. Fora que também, conforme aumenta a receita, aumenta a margem e aumenta a lucratividade, você melhora todos aqueles indicadores que a gente viu ali que poderiam estar um pouco, não necessariamente ruins, mas talvez não num preço descontado. Bom, galera, a ideia da Raízen era essa. É uma empresa que ela não tem um histórico do passado, então fica difícil da gente entender. Então a gente tem que olhar para o que ela é no presente, onde ela quer chegar no futuro,
os investimentos que ela está fazendo, se estão de acordo e em linha com esse processo e ver se talvez faz sentido a gente estudar e cogitar investir nas ações dela. Os indicadores não necessariamente estão os melhores indicadores, porém, se a gente olhar com um pouco de otimismo com base nesses projetos e nesse direcionamento de capital, com essa possibilidade de receita futura, que traria aumentos de margem e provavelmente melhoraria esses indicadores, tecnicamente, ela poderia estar sendo trabalhada em um preço descontado, mas é claro que isso é apenas uma expectativa e você tem que tomar cuidado com elas, porque não necessariamente as expectativas se realizem ou na data ou na proporção que você imagina. Eu invisto em Raizen e eu invisto diretamente nas ações da Raizen e eu invisto indiretamente nas ações da Cosan, porque eu tenho também as ações tanto de Raizen quanto de Cosan na minha carteira. É uma exposição até que considerável, porque eu tenho 10% em Raizen e 10% em Cosan, então eu acabo tendo uma exposição em Raizen um pouco relevante. Mas é como eu falei para vocês, eu entendo essa questão de não ter o histórico do passado, eu acho perigosíssimo, principalmente essas empresas de IPO, mas no caso da Raizen eu abri uma exceção porque eu olhei para ela e falei, bom, com base em toda essa estrutura que ela tem, esses controladores fortes e esse objetivo de onde ela quer chegar ao longo do tempo e todos esses investimentos que ela está fazendo, eu prefiro correr esse risco de talvez estar comprando ela a um preço que talvez ela possa vir a ficar mais barata e eu possa melhorar esses meus aportes, do que talvez deixar de investir nela e acabar perdendo essa oportunidade de momento, porque eu estou vendo uma possibilidade bem atrativa nessa questão de transição energética e ela parece ser uma das melhores empresas e mais preparadas para esse processo. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera para o canal crescer e é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Valeu, meus queridos, e abraços.